E aí, galerinha, começando mais uma aula de história. Dessa vez falarei sobre as cidades e impérios da Mesopotâmia. Mas o que foi exatamente essa região da Mesopotâmia? Como se organizavam essas cidades e esses impérios que chegaram a ocupar essa região? Bom, um dos povos que ocuparam a Mesopotâmia foram os sumérios, responsáveis inclusive pela criação da escrita cuneiforme, que eu já citei para vocês, nessa região da Mesopotâmia. Houveram grandes construções, como por exemplo os zigurates. Acreditava-se que no topo dessas construções os humanos que nessas construções viviam teriam contato com os deuses, fazendo assim com que tivessem grande poder político e religioso os seres humanos que ocupavam esses zigurates. E quanto aos costumes dessa região da Mesopotâmia? Os primeiros povos a ocuparem a Mesopotâmia foram os sumérios. Eles se concentravam na agricultura. Suas cidades eram cidades autônomas, cada uma delas tinha um único líder. E esses povos sumérios foram dominados pelos acádios. Há cerca de 4.200 anos, os acádios dominaram os sumérios e assim construíram um novo sistema de organização. Eles não organizaram-se mais em cidades autônomas, como os sumérios, mas sim em grandes impérios, em um império comandado por um rei. E essas cidades tinham que responder ao comando desse rei. E não apenas os acádios, como assírios, babilônios, povos que depois conquistaram essa região da Mesopotâmia, passaram a se organizar em impérios. O Código de Hammurabi é algo muito interessante. Hammurabi foi um rei, o rei da Babilônia, e na sua época ele criou esse Código de Hammurabi, que era um conjunto de leis, de regras, para que regiam a vida em família, as relações de trabalho, as trocas comerciais, os crimes que as pessoas cometiam, como seriam punidas por esses crimes. E ele criou esses costumes para unificar os povos, pois esse rei ia conquistando grandes regiões, e essas regiões, nelas haviam povos com culturas diferentes, com costumes diferentes. E para unificar esses povos, ele criou esse Código de Hammurabi, para unificar e organizar esses povos. Outras regiões também, como a região do Antigo Egito, também houve o desenvolvimento de escrita, os hieróglifos, como eu também já citei. Esses hieróglifos eram estudados apenas pelos faraós, funcionários da realeza, sacerdotes e escribas. E nessa imagem eu mostro nesse monumento de pedra justamente o Código de Hammurabi está contido nesse monumento. Ele tem cerca de 2,25 metros de altura e nele está escrito o Código de Hammurabi. E nessa região da Mesopotâmia, por que ela era tão disputada? Por que tantos povos queriam conquistar essa região da Mesopotâmia? Bom, primeiro porque ela era uma região muito fértil, ou seja, favorecia a agricultura, a oferta de alimentos era muito grande por conta dessa região fértil. E ela também ficava próxima a rios, o que favorecia o comércio fluvial, ou seja, barcos podiam transitar por esses rios, levando mercadorias para serem trocadas, vendidas em outras regiões. Os povos sumérios, como eu falei, foram os primeiros a ocupar a Mesopotâmia. Eles desenvolviam a agricultura, eram agricultores, desenvolveram a escrita, e haviam cidades autônomas com os povos sumérios, como a cidade de Ur. Já os acádios, que dominaram os sumérios, eles se organizavam em impérios, e esse império era dominado por um único rei, um único líder, diferente das cidades autônomas, que cada cidade tinha um líder. Já no império, todas as cidades correspondiam ao comando do rei. E outros povos, como os amoritas, caldeus, elamitas, assírios, medos, babilônios, também ocuparam a região da Mesopotâmia. E os babilônios foram um dos povos que se destacaram muito nessa região da Mesopotâmia, pois tanto houveram grandes líderes, como por exemplo Hammurabi, outro grande rei da Babilônia foi Nabucodonosor, ele que está associado à construção de grandes monumentos, como por exemplo jardins suspensos, e eles criaram um sistema de calendário baseado em estrelas, baseado nos astros, um calendário astrológico. E para que servia esse calendário? Através desse calendário, eles poderiam saber quais eram as melhores épocas da colheita, de plantio, quando viriam as cheias dos rios, quando haveriam períodos de seca. E baseando-se nesse calendário, eles poderiam se organizar melhor para conseguir alimentos, já que uma das principais atividades deles eram a agricultura, pois era uma região muito fértil.
Mas esses povos babilônios, eles mais tarde foram dominados pelos persas. Há cerca de 2.500 anos atrás, os persas, que tinham grandes redes comerciais e contato com diversos povos, dominaram essa região da Mesopotâmia. E aqui eu mostro uma imagem desse rei Nabucodonosor. E aqui só um esqueminha para representar melhor. Os sumérios foram um dos primeiros povos a ocupar essa região da Mesopotâmia. Organizavam-se em cidades independentes, autônomas. E esses povos sumérios foram dominados pelos acádios, que começaram a se organizar em império governado por um rei. Ou seja, havia um império em que essas cidades não eram mais independentes, correspondiam ao comando do rei, e assim havia apenas um único líder. Mas esses povos acádios também foram dominados por outros povos, até haverem um deles que se destacou muito, que eram os povos babilônios. Por quê? Houveram grandes líderes, como por exemplo Nabucodonosor e Hammurabi, desenvolveram calendários próprios, o calendário deles baseado em estrelas, em astros, para assim orientar-se nas suas colheitas. E também houveram a construção de grandes monumentos, como, por exemplo, os Jardins Suspensos. Não há uma prova concreta desses jardins, mas apenas escritas que relatam que houve a existência desses jardins. E o que nós temos hoje são apenas representações gráficas, como, por exemplo, essa imagem, que tenta imaginar, tenta trazer como seriam esses jardins suspensos naquela época. E aqui eu trago uma imagem apenas de uma novela que retratou esse rei Nabucodonosor, que dominou essa região da Mesopotâmia com o povo dele, que eram os babilônios. E o que essas culturas têm em comum? Bom, esses povos, eles pertenceram principalmente a dois grupos linguísticos, que foram o quê? O sumério e o acádio. Foram os dois grupos linguísticos que esses outros povos se basearam mais. E o acádio foi adotado por assírios e babilônios, mas esses grupos linguísticos sofreram transformações, criando assim dialetos. O que são dialetos? São um conjunto de variações linguísticas ligadas a uma comunidade específica. O hebraico, o aramaico e o árabe, por exemplo, são línguas derivadas dessas antigas línguas da Mesopotâmia. Elas originaram, assim, essas línguas semitas. Os povos semitas são aqueles que têm em comum a mesma raiz linguística, ou seja, se originaram de mesmos grupos linguísticos. E esses grupos linguísticos originaram-se justamente na região da Mesopotâmia. Eu já citei para vocês que o aramaico é justamente a língua aramaica, é a língua que Jesus Cristo falava, é a língua nativa de Jesus Cristo, mas ele também conhecia o hebraico. E essas línguas semitas são justamente essas línguas derivadas desses povos, dessas regiões da Mesopotâmia. E assim, há essas línguas que têm a mesma raiz linguística, ou seja, originaram-se de mesmos povos. Eu trago aqui uma imagem que mostra como esses símbolos foram evoluindo até termos esse alfabeto que hoje nós utilizamos. Inclusive, a própria língua que nós utilizamos hoje, a língua portuguesa, ela se origina do latim. E o latim, é óbvio, se originou também de outras línguas, de outros dialetos, com o longo do tempo foi derivando-se e criando-se novas línguas. Do latim nasceram, por exemplo, a língua portuguesa, o português, no caso, o espanhol, o francês. Tanto que eu trago um pequeno quadro aqui mostrando algumas palavras que sofreram essas variações e criaram, assim, novas palavras para outras línguas. Então, pessoal, é isso que eu queria falar sobre essa região da Mesopotâmia tão disputada, como ela influenciou novas construções, novos povos, novos costumes, como essas leis que haviam nesses povos conseguiram fazer com que houvesse toda uma unificação de povos que antes tinham culturas completamente diferentes. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais dessa aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E até mais!